Olá, como vão todos? Espero que todos estejam bem, com saúde e em paz. Nós vamos iniciar mais este estudo da doutrina espírita com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, na medida em que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, livra-nos do mal, que assim seja. Nós estamos estudando o livro Evolução em Dois Mundos. Ele é um livro de autoria espiritual do espírito André Luiz. Foi psicografado pelos médiuns Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. Nós estamos estudando o capítulo 7, que trata de evolução e hereditariedade. E nós estamos para ler o item hereditariedade e conduta. Sigamos na leitura. Portanto, como é fácil de sentir e apreender, o corpo herda naturalmente do corpo, segundo as disposições da mente que se ajusta a outras mentes, nos circuitos da afinidade, cabendo, pois, ao homem responsável reconhecer que a hereditariedade relativa, mas compulsória, lhe talhará o corpo físico de que necessita em determinada encarnação, não lhe sendo possível alterar o plano de serviço que mereceu ou de que foi incumbido segundo as suas aquisições e necessidades, mas pode, pela própria conduta, feliz ou infeliz, acentuar ou esbater a coloração dos programas que lhe indicam a rota, através dos bióforos ou unidades de força psicossomática que atuam no citoplasma, projetando sobre as células e, consequentemente, sobre o corpo, os estados da mente que estará enobrecendo ou agravando a própria situação de acordo com a sua escolha do bem ou do mal. Uberaba, 5 de fevereiro de 1958. Vamos lá. Durante todo esse capítulo, e esse aqui é o último parágrafo deste capítulo, a gente vem tratando, discutindo e esclarecendo essa questão da hereditariedade. Fica claro nesse último parágrafo que o corpo herda do corpo, né? E que, segundo essas disposições mentais que nós temos, nós vamos ajustar essa hereditariedade para aquilo que nós trazemos enquanto herança de nós mesmos, enquanto afinidades, enquanto paixões e defeitos que nós trazemos. Então, não é que o pai tem hipertensão e, portanto, o filho obrigatoriamente vai ter hipertensão. Cada um de nós é herdeiro de si mesmo, então o corpo vai ter, com certeza, a genética, o gene da hipertensão. Mas quem vai definir se essa hipertensão ela vai eclodir ou não, aparecer ou não durante a encarnação é a conduta do espírito encarnado e não um destino do qual ele não pode fugir e ele não tem como evitar, não importa o que ele faça, ele terá hipertensão. Essa hipertensão que ele teria ou terá por hereditariedade, ela está
também relacionada a como foi os comportamentos que esse espírito teve nas encarnações anteriores. Se ele carrega marcas dos vícios e das paixões que puderam gerar os problemas para causar a hipertensão ou não. Nós somos, é nesse sentido que nós somos herdeiros de nós mesmos e também o nosso corpo é herdeiro, né, hereditariamente falando e materialmente falando, da herança genética e hereditária dos nossos pais. O que a gente não pode esquecer e o que a gente não pode deixar de levar em consideração é que os nossos pais não são escolhidos a esmo, numa espécie de roleta russa ou de sorteio de dados em que caiu aquele número e vai ser aquele casal que vai ser que serão os nossos pais. E nem os nossos filhos são também escolhidos a esmo, né? Põe lá todos os espíritos num grande globo, roda-se o globo e sorteia o espírito que vai ser nosso filho. Não é assim que a coisa funciona. A gente tem conhecimento por várias obras, obras da doutrina espírita, codificada por Kardec, pela própria autoria do médium Francisco Cândido Xavier, que traz N estudos a esse respeito. Indico aqui o livro Missionários da Luz, para quem quiser ter uma noção de como isso é planejado. Então, nesse livro, Missionários da Luz, capítulos 12 e 13, trata bem dessa situação de planejamento do reencarne, de por que fulano e beltrana são nossos pais, né, pai e mãe, qual a relação que a gente tem com eles e por que a gente está nascendo naquela família, quem são os espíritos que estão nascendo primeiro para ser nossos irmãos primogênitos, quem são os espíritos que vão nascer depois para serem nossos irmãos caçula e assim sucessivamente. Então, essa relação entre os espíritos traça também uma relação psíquica de relacionamento entre os familiares, né? Aqueles perfis que estão ali naquela família foram preparados, foram auxiliados no planejamento daquela encarnação, foram a todos os detalhes de quem vai ser pai, de quem vai ser mãe, de quem vai ser filho, de quem vai ser irmão. É um combinado desses espíritos que estão naquela mesma família. Não é um sorteio aleatório. Há relação de causa e efeito entre cada uma dessas pessoas que estão ali ao nosso redor, né? Então nós temos relações de vidas anteriores com cada uma daquelas pessoas que estão formando a nossa família. Há uma razão de ser para cada um estar ali, e a espiritualidade teve trabalho para planejar aquilo, para preparar as pessoas, para trazer essas pessoas até aquele momento, até aquela situação. Houve todo um preparativo no sentido de buscar a harmonização, a reconciliação entre espíritos, buscar o esquecimento do passado e a convivência fraterna, amorosa, caridosa, interdependente entre aqueles espíritos que estão na mesma família, que estão na mesma empresa, no mesmo emprego, que trabalham juntos, próximos uns dos outros, que frequentam a mesma religiosidade, o mesmo ponto de religiosidade, o mesmo termo de encontro, que estão relacionados por serem vizinhos do mesmo condomínio ou do mesmo bairro, que moram na mesma cidade. Nada disso aconteceu ao acaso, nada disso, você não está no lugar errado, você não está na situação errada. Tudo isso é resultado de um planejamento, de um processo, de um procedimento de preparar todo mundo para que aquela encarnação seja muito produtiva e promissora para todas as pessoas envolvidas, não só para você. Então,
quando dois espíritos se reconciliam, os ressentimentos que aqueles dois espíritos tinham entre si, eles desaparecem quando eles se reconciliam mutuamente. E, o mais importante, os dois espíritos dão passos na evolução espiritual, no contexto de evolução espiritual. É esse o grande sentido da encarnação. Então, a hereditariedade é uma lei, faz parte da nossa construção do corpo, mas a conduta que cada pessoa vai ter em função dessa hereditariedade recebida, né, essa conduta, ela é particular, ela é de cada um. A forma como cada um vai lidar com as limitações do corpo que recebeu, e todos os corpos que a gente recebe tem algum tipo de limitação, algum tipo de dificuldade, algum tipo de coisa que a gente precisa ajustar dentro do nosso comportamento para que aquele corpo se torne saudável. Então, existem pessoas que, por exemplo, vão ter muita dificuldade de perder peso, porque o corpo tem uma tendência de engordar com mais facilidade do que de emagrecer, né? Por que isso está acontecendo? Resultado dos nossos, da nossa hereditariedade material, sim, mas daquilo que a gente traz como afinidade e como sintonia de quem nós fomos nas encarnações anteriores, né? Então, não é que não existe um gene que esteja presente em todos que têm algum tipo de vício, em todos que têm algum tipo de desvio de conduta. Não é o gene que é o culpado. O gene é comum porque ele é a manifestação daquela imperfeição que cada um tem em espírito. Então é por isso que você vai encontrar, se você pesquisar, você vai encontrar genes que são comuns nos que têm problema com álcool, nos que têm problema com drogas, nos que têm problema com o tabaco, nos que têm problema com o sexo, nos que têm problema com metabolismos e assim sucessivamente. Você vai encontrar genes que são semelhantes nesses espíritos que estão encarnados, nesses corpos desses espíritos que estão encarnados. Isso é o gene que é o grande vilão, ou seja, é a matéria que provoca o defeito, que provoca a imperfeição, que provoca o desequilíbrio? Não. O espírito já traz esse desequilíbrio e, ao formar o corpo a partir da célula ovo, ele, espírito, escolhe os genes que ele vai se utilizar em função das afinidades que ele tem. Não é que ele escolhe porque ele fala assim, eu quero esse defeito aqui em mim. É porque ele carrega isso no seu padrão vibratório e, portanto, ele atrai esse gene para a sua formação e ele sabe que isso vai acontecer antes que isso aconteça, ainda no plano espiritual, porque todo esse planejamento é apresentado para esse espírito reencarnante, mostrando para ele quais serão as dificuldades, quais serão as facilidades, qual o equilíbrio entre essas duas coisas, as tarefas que ele tem que fazer e tem que realizar, para que ele compreenda por que o corpo dele, o corpo físico dele, foi talhado daquela maneira. Foi talhado daquela maneira porque o perispírito dele carrega consigo as informações que vão talhar esse corpo físico a partir da matéria dos genes, da matéria dos cromossomos fornecido pelos pais. Nós vamos iniciar agora a leitura do capítulo 8, que trata de evolução e metabolismo, mas é importante que a gente tenha em mente essa descrição e essa discussão que a gente acabou de ter desse último parágrafo do capítulo 7 na nossa mente para compreender bem o capítulo 8. Então ele inicia o capítulo 8 tratando de suprimentos da vida.
Observamos a chegada dos princípios inteligentes no mundo e a sua respectiva expansão, assim como um exército que, para atender às próprias necessidades, organiza de início a precisa cobertura de suprimentos. Primeiro, as bactérias lavrando o solo para que as plantas proliferassem, criando a atmosfera adequada ao reino animal. Depois das plantas, aparecem os animais, gerando recursos orgânicos para que o instinto pudesse expandir-se no rumo da inteligência. E, em seguida ao animal, surge o homem, plasmando os valores definitivos da inteligência para que a humanidade se concretize a caminho da angelitude. Observa aqui uma linha de acontecimentos naquilo que a gente chama de seres vivos, né? Então, primeiro você tem todo um resfriamento do planeta, construindo, por assim dizer, a boa parte do reino mineral e o aparecimento das terras firmes. A partir desse aparecimento, você tem, então, um conjunto de bactérias e de seres unicelulares que vão formar a base necessária para o aparecimento das plantas e do reino vegetal. E é só a partir do aparecimento das plantas e do reino vegetal que você constitui uma atmosfera terrestre condizente com a presença do reino animal. É aí, no reino animal, que começa a se desenvolver com mais plenitude a questão do instinto, dando os primeiros, vamos chamar assim, passos rumo à inteligência. O instinto é como se fosse a parte primordial, o ponto de partida daquilo que vai se tornar a inteligência, né? E na medida em que os animais vão se tornando cada vez mais complexos e vão se utilizando de estratégias de caça e de sobrevivência cada vez mais complexas, você vai percebendo aí a presença da inteligência, e nós conseguimos perceber isso principalmente nos animais mais próximos do homem e em seres marinhos como aqueles que são derivados de golfinhos, né, que tem ali um grau de inteligência e de planejamento das suas atitudes para a preservação da vida bastante complexo, né? Então é a partir daí, desse instinto de conservação da vida, que começa a expandir-se, né, esse instinto no caminho do desenvolvimento da inteligência. Logo depois, em seguida ao animal, é que surge o homem, porque é preciso que os organismos dos animais ganhem essa complexidade. Então, se você observar, a maioria dos animais aí que nós conhecemos vão ter estrutura óssea, vão ter esqueleto, vão ter coração batendo, vão ter pulmão respirando ar, vão ter sistema circulatório do sangue circulando por veias, né? Vão ter músculos, vão ter cérebro, vão ter cerebelo. Todo esse, vamos dizer assim, esse rascunho feito no mundo animal, né, no reino animal, ele está preparando esses princípios espirituais para que, ao chegar no reino hominal, quando surge o homem e entra o homem na era da razão, esse desenvolvimento ele esteja pronto. Então o homem parte ali nos planetas ainda primitivos, o homem parte muito próximo do instinto, muito próximo da necessidade de manutenção da própria espécie, semelhante ao reino animal, muito próximo às nossas disputas por habitação, por alimento, por água potável, estão muito próximas quando nas primeiras encarnações nos mundos primitivos do reino animal, mas ali já é o homem. Né? Então, quando o homem está se utilizando, por exemplo, da razão para decidir, no caso de uma disputa, sei lá, por água,
em que o oponente, também humano, é maior, é mais forte, e ao invés da gente simplesmente desistir da água, a gente tenta respeitar aquele maior e mais forte, mas conseguir a água de que a gente necessita, esperando que aquele que é mais forte termine de saciar-se para que a gente possa então nos aproximar com menos perigo para nós e saciar a nossa sede. Esse já é o reino da razão, já é o reino da inteligência mais desenvolvida, trabalhando em nós esse senso moral que vai nos levar a esse caminho para a angelitude, para nos tornarmos os espíritos perfeitos que precisamos ser e que precisamos nos desenvolver, sendo frutos do nosso próprio esforço, da nossa própria aquisição, do nosso próprio desenvolvimento. Observa que a natureza, nesse processo de desenvolvimento, contou com os arquitetos e os geneticistas espirituais, contou com as inteligências ligadas à espiritualidade mais elevada para esse desenvolvimento, controlando, direcionando, planejando e ajustando as mutações genéticas necessárias que foram nos levando e nos conduzindo até esse desenvolvimento. Então, e foi, obviamente, necessário o concurso de milhões e milhões de anos dessa dedicação, desse desenvolvimento, desse laboratório biológico de desenvolvimento dos corpos físicos que até que cheguem ao reino do homem, até que cheguem à humanidade. Então é todo um trabalho de genética, de hereditariedade, de condução desse princípio espiritual, de aquisição das memórias e das experiências necessárias por esse princípio espiritual, para que ao chegar no reino animal e no reino hominal, esses desenvolvimentos estejam prontos e a serviço desse desenvolvimento moral que o ser homem precisa fazer. Então, nós não vamos dar saltos, nós não vamos estalar os dedos e do saltar de um homem extremamente primitivo e ligado aos instintos para um homem angélico. Nós teremos que passar necessariamente fase a fase por cada parte do desenvolvimento, por cada processo de desenvolvimento. E a gente precisa entender que esse processo ele é benéfico para nós, no sentido de que, na medida em que eu participo desse processo, tomo as decisões corretas, utilizando o meu livre-arbítrio, eu me torno senhor de mim mesmo. Eu me torno responsável gradativamente pelos meus próprios atos. Eu respondo à medida que a minha inteligência e a minha moralidade se desenvolvem. E respondendo gradativamente a cada uma dessas coisas é que eu vou me tornar um espírito puro. Eu me despeço de vocês com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, na medida em que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, livra-nos do mal, que assim seja.